Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica. Agora vamos dar continuidade ao último vídeo sobre Marcos capítulo 9, a partir do versículo 33. E se você tem gostado do conteúdo, então dê o seu gosto e vamos partilhar esse vídeo com mais pessoas, convidá-las a ler a Bíblia conosco. Vamos pedir a direção? Meu Deus, eu peço que o Teu Espírito venha abrir o nosso entendimento, mostrar a Tua vontade através da Tua palavra. Por isso eu peço que o Senhor ilumine-nos, em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 9, 33. E chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis discutindo entre vós pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Comentário do 34. Mas eles calaram-se, os discípulos ficaram envergonhados com a atitude de disputar posição hierárquica entre si. Afinal, não estavam focados no ensinamento valioso que haviam acabado de receber do Mestre, e sim nos próprios interesses. Isto é, enquanto o Senhor Jesus estava determinado a obedecer ao Pai e assim levar o maior número de almas possível para o seu reino, os discípulos estavam concentrados em alimentar a vaidade e o ego pessoal, rivalidades, orgulho, ciúmes, inveja e aspiração por honra humana não coadunam com o perfil de um servo de Deus. Por isso que Gálatas 5,15, ele fala sobre os frutos da carne, natural para quem é nascido da carne. O nascido do Espírito, ele já pensa de forma diferente. Por isso que as coisas de Deus são loucuras para aqueles que estão neste mundo incrédulo. Por exemplo, o casal de namorados que espera apenas para o casamento, ter a noite de núpcias, isso é loucura. Nos dias de hoje, não, tem que se experimentar antes. Mas enfim, eles tinham ouvido de Jesus que era necessário que ele morresse, mas aqui eles já estavam discutindo quem seria o maior, porque na cabeça deles, o Senhor Jesus veio estabelecer um reino neste mundo, e eles aguardavam por esse reino. 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro, e todos os servos de todos. O comentário diz assim: o servo de todos, o padrão de grandeza no reino de Deus é oposto ao padrão do reino deste mundo. Para o mundo, a importância de uma pessoa se dá na alta posição que ocupa, mas para o Altíssimo, o seu valor está na sua humildade em servir ao seu próximo. Dessa forma, é valioso para Deus aquele que, com alegria e mansidão, se dispõe a dar de si para ajudar aos outros com a intenção de ser visto ou recompensado por alguém. Embora este servo possa não ser valorizado na terra, no céu ele é altamente estimado. Então, já que eles queriam uma posição, então ele falou: se alguém quer ser o primeiro, considerado o primeiro, então esse seja o último, e o que serve a todos. Pronto. Então ele acabou com a discussão ali na hora. 36. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Então, nós temos que nos tornar como crianças quando nós estamos diante da palavra de Deus. Não adianta eu vir aqui ler e falar assim: eu sei disso, sei daquilo, pronto, eu não vou aprender. Mas se eu vier como uma criança, pronto, absorver o espírito da fé e beber desse espírito, você pode ter certeza que Deus vai me encher do espírito dele. 38. E João lhe respondeu dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos porque não nos segue. O comentário diz: nós lhe proibimos. Os discípulos repreenderam e impediram um homem que não era discípulo do Senhor Jesus de expulsar demônios usando o seu nome. No entanto, eles não se atentaram ao fato de que, em uma ocasião anterior, não conseguiram expulsar o espírito maligno de um jovem. É interessante notar como a fé se manifesta. Enquanto os discípulos que estavam ao lado do Senhor Jesus e vendo todas as suas maravilhas não conseguiam realizar o milagre, um homem que cria no seu nome e não fazia parte dos 12, libertava os oprimidos. Os discípulos foram rápidos para criticar e
a intrepidez daquele homem, mas demoraram a entender que precisavam ter essa mesma fé para fazerem o mesmo e até muito mais que o seu mestre. Seguindo por 39. Jesus, porém, lhe disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. O comentário diz: quem não é contra nós é por nós. Ao reprovarem o homem, os discípulos demonstraram certo ciúmes e individualismo, pois mostraram não aceitar que pessoas de fora do seu círculo realizassem sinais usando o nome do Senhor Jesus. Assim, em vez de tratarem o homem como um aliado ou companheiro e consideraram um inimigo, porém, o Senhor os repreendeu e aceitou a iniciativa dele, que, mesmo sem ser um discípulo chamado, o servia com fé. Isso mostra que todo tipo de rivalidade e sentimento partidário é reprovado por Deus, pois ninguém é dono da sua obra. Em outras palavras, na seara divina, todas as pessoas são servas e devem se tratar com respeito e dignidade. Eles não compreenderam que aquele homem cria em Jesus. Nós vamos ver mais lá para frente, que alguns judeus que viram que os apóstolos faziam isso, expulsavam os demônios em nome de Jesus, foram fazer o mesmo. E quando eles fizeram isso, os demônios disseram: conheço a Paulo, quem ele prega, Jesus, mas vós quem sois? E os demônios partiram para cima daqueles homens, rasgaram as vestes deles e eles saíram envergonhados. Então, aquele homem, por qualquer razão, ele cria em Jesus, por isso que ele conseguia fazer isso. Então, a obra de Deus é essa, é que nós levemos a libertação às pessoas da escravidão. 42. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado no mar. Escandalizar uma desses pequeninos. Então, é o cuidado que nós como cristãos devemos ter de não escandalizar aqueles que estão fracos na fé. E ele falou, era melhor que essa pessoa amarrasse uma pedra de toneladas e se lançasse no mar. Quer dizer, era melhor que ela não existisse, ao invés de criar esse escândalo. O escândalo afasta muita gente da igreja, da fé, do Senhor Jesus. 43. E se a tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Ele não quis dizer isso literalmente, Mas, por exemplo, digamos que você tem amizades e essas amizades te levam a fazer tudo que você fazia na velha vida. Então, se você quer caminhar com Jesus, você vai ter que cortar a amizade com essas pessoas, porque elas não vão te fazer bem, não vão deixar você seguir o caminho de Jesus. Aliás, aqueles que verdadeiramente encontraram-se com Jesus, elas querem de qualquer maneira fugir do seu passado, E tudo que liga ela ao seu passado. Bom, se aqueles amigos são verdadeiramente amigos seus, eles vão seguir os seus passos e vão também buscar Jesus. Mas se não são amigos, eles não vão querer e vão te desprezar. O que aconteceu comigo? Então, é cortar determinadas coisas. Por exemplo, hoje nós vivemos no mundo das séries, Pelo telemóvel, tablet, computador, televisão, enfim. A pessoa pode passar dias, horas ali só assistindo coisas, absorvendo conteúdo que não vão ajudar em absolutamente nada. Então, se a pessoa, isso é uma fraqueza para ela, então ela tem que fugir disso. Se a pornografia é um empecilho dela, ela vai ter que cortar isso. Então, é fazer o corte naquilo que não nos faz bem. 44, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então ele fala do inferno, onde a presença de Deus não existe de nenhuma forma. 45, e se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo 2 pés seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga,
onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no seu reino, no reino de Deus, com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres lançados no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. O comentário: salgado com fogo. Ao dizer que cada um será salgado com fogo, o Senhor Jesus faz uma analogia com os sacrifícios feitos no passado. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram salgados para serem conservados de qualquer impureza, a fim de não se deteriorarem. Com isso, o Messias explica que, do mesmo modo, seremos salgados, não com sal, mas com fogo, a fim de sermos preservados de toda forma de deterioração espiritual, injustiça e pecado. Isso mostra que para nos conservarmos puros e incorruptíveis nas lutas diárias, devemos fazer renúncias constantes e sacrificar as vontades carnais em prol da vontade de Deus. Por isso que é um sacrifício, diário, o renunciar a si mesmo. No 50, bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. O comentário: tende sal em vós. O Senhor Jesus usa o sal como uma metáfora para exemplificar o valor de um verdadeiro discípulo. Naquela época, o sal era valioso, pois além de dar sabor aos alimentos, os conservava das impurezas e da deterioração. O mestre usa esse importante elemento para dizer que, assim como os sals nascidos de Deus são essenciais ao mundo, isto é, os justos, por meio da força do seu comportamento, do seu caráter e da sua justiça, influenciam positivamente as pessoas. São eles que dão sabor ao mundo, quer dizer, preservam valores que, por causa do pecado, foram totalmente esquecidos pela sociedade. O sal nada mais é que você dar um bom testemunho de Jesus aonde quer que você chegar, Você mostra, através das suas atitudes, do seu comportamento, a Jesus. Às vezes a pessoa fica preocupada em como ela vai falar de Jesus a outras pessoas, o seu comportamento já está falando. A parte B do comentário diz: paz uns com os outros. O Senhor Jesus concluiu sua advertência aos discípulos dizendo que aqueles que têm sal em si também têm paz com os outros. Isso mostra que a fé gera paz interior. Por esse motivo, quando é preservada, não abre espaço para disputa, como ocorreu entre os discípulos e aquele seguidor do Messias. Ter paz é tolerar uns aos outros, aceitar as diferenças e acatar as opiniões que contrariam as nossas. É revelar as ofensas e perdoar as pessoas. Quem coloca em prática essa orientação conserva sua alma para a vida eterna e não vive em discórdia com o semelhante. Se for possível, você e eu, nós temos que ter paz com todo mundo, Se está dentro do nosso alcance, tenhamos isso, Mantenhamos isso, até para manter o nosso coração limpo e nos manter no caminho da salvação. Agora nós vamos ler Lucas, capítulo 9, versículo 28. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, o qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então Lucas ele vai um pouco mais além no que aconteceu naquele monte. Ele fala que o que eles dois falavam com Jesus era a respeito do que viria a acontecer na sua morte. Então isso é uma coisa muito importante para que nós possamos entender que Jesus vivia em perfeita comunhão com o Pai. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que,
quando aqueles que se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu amado filho, a ele ouvi. Então, nós temos a opção, né, de não ouvir ou ouvir. Se Jesus é verdadeiro, se o que ele fala é verdade, se está certo o que ele diz, então nós temos que crer no que ele falou. Ou você pode lançar a sua dúvida e dizer: não vou crer porque não acredito. Mas pode correr o risco de ser verdade, e aí? Né? No 36, e tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que o espírito toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. Comentário: um espírito toma. As escrituras afirmam claramente que demônios podem possuir o ser humano. O relato de Lucas, que era médico, descreve os detalhes do sofrimento do jovem possesso por espíritos malignos. Durante os ataques, o rapaz ficava descontrolado a ponto de se ferir gravemente. Todos os sintomas dele tinham origem espiritual, portanto, só poderiam ser solucionados por meio da fé. Possessões demoníacas são mais comuns do que as pessoas imaginam, uma vez que o objetivo do diabo e dos seus demônios é matar, roubar, destruir e levar a alma do ser humano ao inferno. Além de atuarem em um corpo individualmente ou em forma de legião, os espíritos malignos podem acompanhar uma família por várias gerações, perpetuando assim o seu domínio. Nem sempre a pessoa que está sendo vítima do mal o manifesta em seu corpo, como acontece com esse rapaz, mas pode apresentar alguns sintomas, como nervosismo, insônia, desmaios, desejo de suicídio, confusão mental, vícios, audição de vozes, visão de vultos, doenças que os médicos não descobrem a causa, entre outros. Identificada a possessão, é preciso agir a fé e usar a autoridade do nome do Senhor Jesus para que a libertação total aconteça. Então esse rapaz sofria de possessão e não era fácil, né? Esse espírito ele era muito destruidor. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então ele estava sendo destruído. O diabo queria, no fundo, era a alma do filho e do pai. E por isso que ele foi buscar Jesus. Todos que vão a Jesus são libertos. Jesus é a verdade que nos liberta. Jesus é a verdade que nos livra de todo mal. Você, quando tem esse encontro com a verdade, então você se liberta de todo mal e fica livre deles. No 40, e roguei aos teus discípulos que os expulsassem e não puderam. Bom, eu quero detalhar um pouco mais o que aconteceu com esse rapaz e falar um pouco mais a respeito dessa questão da libertação no próximo vídeo. Nós vamos falar mais a esse respeito, tá bom? E que Deus continue abençoando e iluminando você ainda mais, tá bom? Deus abençoe.